Olá! A gente vai dar continuidade à nossa aula com relação à prevenção a incêndios. A gente falou um pouquinho da teoria do fogo, a gente falou um pouquinho de quais são os elementos que precisa para surgir o fogo, o que é o incêndio, o que é o princípio do incêndio, tá? E dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar um pouco de pontos críticos de temperatura, a propagação do fogo e quais são as classes de incêndio que a gente encontra. Bom, os pontos críticos de temperaturas. A gente tem o ponto de fulgor, que é um ponto de inflamação, ou seja, é a menor temperatura a qual o combustível libera vapor. Esse ponto de inflamação ele não é suficiente para a combustão ela ser mantida, tá? Além do ponto de fulgor, a gente tem o ponto de combustão. Esse ponto de combustão, a temperatura, ela fica intermediária entre o ponto de fulgor e o ponto de combustão deste material, deste elemento, tá? E ela está acima, e a temperatura acima da qual o combustível admite uma inflamação. O ponto de ignição já é a temperatura mínima que vai ocorrer a combustão inerente de uma fonte de ignição, ou seja, eu tenho uma fonte de ignição que através dela eu já posso gerar uma explosão deste meu material, que é o ponto de ignição de cada elemento. Aqui alguns exemplos, tá, de alguns tipos de combustíveis e quais são os seus pontos de fulgor, de combustão e o ignição, que é o princípio já para ocorrer tanto a chama ou a faísca. Para a propagação do fogo, a gente tem 3 meios de fazer a propagação do fogo, que é a condução, a convecção e a irradiação. Ou seja, como tudo na natureza tende ao equilíbrio, certo? A temperatura daqueles objetos que estão mais frios do que outros objetos que podem estar em contato, eles tendem a ficar, para manter o equilíbrio, eles tendem aqueles objetos mais frios, elevar a temperatura até a mesma temperatura daquele outro objeto. Como? Através da irradiação, eu tenho a propagação do fogo através da irradiação, que é a transmissão de calor por ondas de energia, que se desloca através do espaço, ou seja, aqui a gente tem o incêndio primário. Desse incêndio primário eu posso ter a transferência do fogo pela irradiação, ou seja, através do espaço com essas ondas de calor passando para o outro ponto e acabando tendo um incêndio secundário através da irradiação. Outro meio de propagação é a condução, ou seja, a transmissão de calor de uma fonte de um corpo através de um material bom condutor de calor. Um exemplo muito clássico, por exemplo, você está segurando uma barra de ferro ou uma barra de cobre em um ponto e no outro ponto ele está em contato com o calor, está em contato com o fogo. Depois de um tempo passado, que você em contato em um ponto e essa outra parte em contato com o calor no outro ponto, com o passar do tempo, essas ondas de calor vai ser passada pelo material até que chegue na sua mão. Esse é um meio de propagação que a gente chama de condução. E outro meio de propagação do fogo é a convecção, ou seja, um exemplo muito comum de convecção é o sentido que o fogo ele tende a se propagar. A gente sabe que o calor ele tende a subir, os gases quentes tendem a subir, os gases gelados ou os gases frios tendem a baixar, tendem a vir para o ponto mais baixo. Um incêndio em edifício, por exemplo, a propagação do fogo ele se dá através da convecção, que o calor, como ele tende a subir, ele acaba através dessas fumaças quentes, desses gases, desse calor, ser propagado para os ambientes elevados, para os ambientes que estão acima daquele local. Então a gente chama que esse é um meio de propagação por convecção, que ele queima tudo que está para cima dele. Então a gente viu 3 meios de propagação de fogo, que é a convecção, a condução através do material e a irradiação. As classes de incêndio, a gente tem algumas classes de incêndio que são tudo de acordo com os materiais que são envolvidos, ou seja,
Tudo depende do tipo de material que está queimando, a gente vai classificar esse tipo de fogo, esse tipo de queima. E, consequentemente, a gente vai conseguir achar qual que é o melhor agente extintor para eliminar esse meio de propagação de fogo. Todas essas classificações, elas foram elaboradas pela NFPA, que é a Associação Nacional de Prevenção a Acidente, e pelo IFSTA, que é a Associação Internacional de Treinamento de Bombeiros. Então, somente com o conhecimento de qual material que está queimando, a gente consegue determinar qual que é o melhor método de extinção rápida e segura deste material. As classes, a gente tem a classe A, que são os fogos para materiais sólidos como madeira, papel, cortina, borracha, dentre outros. E por ser materiais sólidos, elas vão queimar tanto na superfície do material quanto em profundidade, ou seja, dentro do material, e sempre vão deixar resíduos. Então, todo material sólido, ele é classificado como classe A. Para materiais líquidos, eles são classificados como classe B, ou seja, tudo que é líquido e gasoso. Ele tem característica por não deixar resíduo nenhum e, consequentemente, ele tende a queimar somente em superfície e não em profundidade. Então, para todos os materiais líquidos e gasosos que queimam em superfície e não em profundidade, a gente utiliza a classe B. A classe C são para incêndios envolvendo o equipamento elétrico, ou seja, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo que está energizado. Para todo material energizado, a gente classifica ele como classe C. O classe D são para materiais de metais de combustíveis pirofóricos, tá? Ele não é muito utilizado no nosso dia a dia, mas para conhecimento. E ele tem como característica a queima em altas temperaturas e pode reagir violentamente com a água. Bom, a gente viu um pouco das classes de incêndio, quais são os métodos de propagação do fogo e na próxima aula a gente vai dar continuidade um pouco à nossa prevenção a incêndio.